Galera, a paz de Cristo e amor de Maria, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live oracional. E hoje a equipe está um pouquinho maior, né? Uma parte maior da equipe pode estar com a gente aqui agora. Para apresentar, primeiramente, meu nome é Lucas e vou passar a mão para as outras pessoas se apresentarem também. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Paula. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Maria Clara. Boa noite, gente. Me chamo Robert. Boa noite, pessoal. Me chamo Ellison. E é isso, essa é parte da equipe do podcast Jovem Cristão. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para a gente rezar juntos mais um salmo. E o salmo de hoje vai ser o Salmo 3, né? Então, já convido você a pegar sua palavra, já sua Bíblia e já procurar já o salmo. E nesse meio tempo, então, a gente vai dar início às nossas orações. Iniciemos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pedindo a intercessão de Nossa Senhora das Dores, rezemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E peçamos também para que o Espírito Santo nos conduza nesse momento de reflexão. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Todo mundo aí já pegou a Bíblia já? Então, alguém se habilita a fazer a leitura para a gente? Eu posso. Oração da manhã. Confiança na adversidade. Senhor, como são numerosos os meus perseguidores. É uma turba que se dirige contra mim. Uma multidão inteira grita a meu respeito. Não, não há mais salvação para ele em seu Deus. Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo. Vós sois minha glória. Vós me levantais a cabeça. Apenas elevei a voz para o Senhor, ele me responde de sua montanha santa. Eu, que me tinha deitado e adormecido, levanto-me, porque o Senhor me sustenta. Nada temo diante desta multidão de povo, que de todos os lados se dirige contra mim. Levantai-vos, Senhor, salvai-me, ó meu Deus. Feris no rosto todos os que me perseguem, quebrais os dentes dos pecadores. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre vosso povo. Palavra da salvação, da palavra do Senhor. Graças a Graças Deus. a Deus. Perdão. Perdão. Então, gente, nesse momento, eu convido a vocês a fazerem um pouquinho de silêncio, fechar os olhos, deixar como que essa palavra caia em nossos corações como gota de chuva mansa e venha preencher a nossa alma. E agora eu convido a você a pensar.
que esse salmo diz para a gente? Do que esse salmo fala? Isso agora é com você. O título pode variar de uma Bíblia para outra, mas a partir do versículo 1, já contamos já com a passagem parecida. E começa assim, né? Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como são numerosos os que me perseguem. É uma turba que se dirige contra mim. Pode ser que a tradução esteja diferente, mas ainda assim diz da mesma coisa. A gente tem que lembrar, né, que nós, depois que a gente conheceu Jesus Cristo, o sentido do Antigo Testamento, o de entender qual é o nosso inimigo, é diferente. Como disse São Paulo, né, em Efésios 6, né, que a gente conhece como a armadura do cristão, não é contra homens de carne e sangue que devemos lutar, mas contra os espíritos mal espalhados pelos ares. Ou seja, os nossos inimigos hoje não são pessoas, mas sim são o inimigo de Deus, os anjos maus, né? Os demônios. A palavra é pesada e forte, né? Mas a gente tem que entender e lembrar, né? Principalmente nós cristãos católicos, que o mal existe. E é ele que é o nosso inimigo. Ele tem vários nomes. Ele ainda existe. E é ele que nos ataca a todo momento, com as tentações. Ele que incentiva no coração das pessoas as perseguições, os desejos ruins. Ele incentiva, mas ainda assim o pecado é da pessoa, né? Quando a gente consente, a gente comete o pecado. Quando a outra pessoa consente em perseguir, ela comete o pecado de perseguir aqueles que são de Deus, que são cristãos. Então, o que esse salmo nos diz? De início, ele vai começar, do versículo 2, né? Até o versículo 3, ele vai falando, né? Sobre essa perseguição, sobre a multidão inteira que grita ao meu respeito. Não há mais salvação para ele ele em seu Deus, ou seja, zombam como se, tipo, a pessoa não tivesse mais a proteção de Deus, Deus tivesse o abandonado. Pensa comigo. A gente tem essa tentação também, de quando vem as dificuldades, esquecer que Deus está com a gente. Ou então se apegar mais ao desespero do que a Deus. E tem até uma frase que o meu tio fala muito, não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas sim para o seu problema o tamanho do seu Deus. Às vezes a gente coloca a dificuldade maior do que Deus e esquece que Deus é todo poderoso. E aí, nesse sentido, a tentação que vem pode vir em nosso pensamento, é de que na dificuldade Deus nos abandona. E como ontem, né, na nossa reflexão, eu não lembro se foi o Robert, acho que foi o Robert mesmo que falou, né, que sobre as pegadas na areia, comentando sobre a história das pegadas na areia, foi comentado que na história, nos momentos mais difíceis da vida, o rapaz perguntou para Jesus: e nesses momentos o Senhor me abandonou? Aí Jesus falou: não, eu não te abandonei. Nesses momentos mais difíceis eu te carregava nos braços. Então pode ser que na dificuldade a gente não enxergue tão forte o poder de Deus, porque naquele momento é provado também a nossa fé. Só que de uma forma interessante, no versículo 4, o salmista, ele volta para Deus e fala: mas vós sois, Senhor, para mim um escudo. Ou seja, ele volta a acreditar e confiar e afirmar: Deus é o meu escudo, Deus é minha proteção, sois minha glória. Ou seja, o louvor, a vitória minha, a minha alegria é o Senhor Deus. Mesmo em meio à dificuldade,
É Ele que vai me dar força. Nele que eu vou vencer. Vós me levantais a cabeça, ou seja, mesmo na dificuldade, eu ainda consigo olhar de cabeça erguida, porque a dificuldade não é maior do que meu Deus. Não é maior do que aquele em quem eu me apoiei, em quem eu confiei. E aí, no versículo 5, apenas levei a voz para o Senhor, ele me responde de sua morada santa. E aí entra um detalhe. Deus sempre escuta o clamor nosso. Deus sempre escuta. Agora, a resposta dele é segundo a vontade dele e da forma como ele quer nos educar. Às vezes pode ser que a gente está pedindo certo. Às vezes a gente está pedindo mal. E naquele sentido de pedir mal, com arrogância, com prepotência, ou com uma forma de pedido egoísta, ele vai nos educar, às vezes com silêncio, ou às vezes até mesmo com uma resposta contrária àquilo que a gente pediu. Que é a permissão da dificuldade é apertar mais. Isso tudo para provar a nossa fé, para nos educar, porque Deus, ele é Pai amoroso e que também ensina. Ele é educador. Então a misericórdia de Deus é eterna, mas ao mesmo tempo ele ainda quer nos ensinar. Ele nos ensina. O versículo 6 diz: eu que me tinha deitado e adormecido. A gente pode pensar que foi deitado na dificuldade, pelo cansaço, pelo abatimento, e até mesmo adormecido, ou seja, tipo, perdido até as forças. Levanto-me porque o Senhor me sustenta, ou seja, Deus reconforta, traz de novo a força, Deus traz o sustento. Então, esse salmo, como diz o título da Ave Maria, né? Confiança na adversidade, ele nos ensina a confiar mesmo em meio à adversidade da vida, mesmo em meio às dificuldades. A gente está vivendo o tempo da quaresma. As pessoas que têm pensamentos até pagãos vão dizer: ah, esse é o tempo que o mal está solto. É o único momento que o mal está solto. Ah, e tem gente que tem um pensamento muito errado que vai dizer assim: não procure católico, não, que católico no tempo da quaresma ele é horrível. Ele tá o bicho. Aí é pensamento errado, mundano. Lembrando que o inimigo sempre vai estar ao nosso redor rodear. Desde sempre esteve. Desde o momento em que ele foi lançado fora do céu, porque ele se rebelou contra Deus. Mas aí voltando para lembrar, a adversidade que nos acontece, seja por permissão de Deus, seja por vontade de Deus, e até mesmo, né, por consequência dos nossos pecados, das nossas ações, não tem nenhum mal, nenhuma adversidade que Deus não pode transformar em graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, onde tem a dificuldade, ela também pode se transformar em motivo para nos fortalecer, desde que o nosso olhar ainda continue sendo virado para Deus, voltado para Deus, né? A gente não pode esquecer, como diria de Santa Clara de Assis, nunca se esqueça do teu ponto de partida, de onde que você começou. Ou seja, você começou olhando para Deus. E quando vier a dificuldade, não se esqueça, você tem que continuar olhando para Deus. E lembrar que você olhar para Deus e continuar caminhando para Deus, vai ter a dificuldade, vai ter a adversidade. Mas louvado seja Deus, porque na adversidade você vai se tornar mais forte. E aí, continuando, né? Nada temo, no versículo 7, diante dessa multidão de povo, que de todos os lados se dirige contra mim. Ou seja, não tenha medo, não tema a tentação. Como diria o próprio, se eu não me engano, Santo Agostinho, e foi citado até pelo Padre Léo, que agora, no momento, ele está em processo de, de, de beatificação, né? Ele ainda é considerado como servo de Deus, eu não sei se é servo de Deus ou venerável já. Mas ele disse assim: o diabo é um cachorro amarrado. Aí tanto que ele fala: Deus seja louvado, o diabo acorrentado. O mal, ele late alto, mas ele não pode fazer mal para a gente, a não ser que a gente se achegue perto dele. A gente chega perto dele quando a gente cede ao pecado, cede à tentação. E aí a gente é abocanhado, a gente sofre mais.
Mas quando a gente está em Deus, mesmo que a gente ouça o grito estrondoso, o mal acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia, rodando à nossa volta, se a gente tiver os olhos voltados para Deus, pode ter certeza que Ele vai sustentar a gente. E alguém aí quer colocar alguma coisa daquilo que esse salmo diz para você? Esse salmo fala também para nós aqui, né? Que eu pude perceber aqui, que isso aqui é no momento que a gente está afastado da glória de Deus, né? E que a gente quer se aproximar, o inimigo faz de tudo para que não possamos nos aproximar, né? Fala que a gente não é digno, fala que muitas vezes isso acontece também, tipo assim, no momento que você mais quer confessar, isso aqui também é uma luta contra o inimigo. Pode ser interpretado também dessa forma pelo seguinte: uma multidão inteira grita a meu respeito, não, não há mais salvação para ele em seu Deus. O inimigo muitas vezes grita isso para nós no momento em que a gente quer sair do fundo do poço, né? Que a gente, vou dizer essa palavra, que a gente quer, na hora que a gente abre o olho, que a gente fala assim, meu Deus, onde eu vim parar? Que aí você tenta se voltar para Deus, que aí você procura uma confissão, que aí você quer ir para uma missa, sempre há alguma coisa que te impede. Isso aqui pode ser interpretado dessa forma como no momento em que uma pessoa quer sair do fundo do pecado, que ele quer sair do lamaçal que ele está, aí o inimigo vem e fala, não, mas como? Sendo que você fez isso, fez aquilo. Isso é o que muitas vezes acontece com nós quando nós mesmos nos afastamos da graça de Deus. No momento em que nós mesmos não procuramos mais uma confissão, não procuramos mais uma missa, temos os pecados de estimação, tudo isso acontece, né? Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo. Ou seja, ele ali ele já percebe que somente em Deus tem a salvação. Que nós possamos carregar isso para nós. Que nós possamos levar isso para nós. Apenas elevei a voz ao Senhor, ele me responde sua montanha santa. Um momento de súplica. Esse é um salmo, tipo assim, que eu percebi muito que ele é muito dessa questão da súplica, né? Onde nós nos recorremos ao Senhor. Nós vemos que somente no Senhor há salvação. E neste momento que a gente fala, né? Aí a gente volta também a perceber que isso aqui também se encaixa certinho no tema que foi o Seara, né? Senhor, a quem iremos nós? Aí, completando, assim como Pedro fala, né? Só tu tens a palavra de vida eterna. Aqui ele elevou a voz ao Senhor e ele respondeu. Assim como também há no símbolo do Seara também, né? Aquele leme. A gente pode ver que Jesus que Deus é a direção. E somente a ele podemos recorrer. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, né? E São Miguel Arcanjo, que também é da proteção, que possamos também levar isso para nós, que possamos carregar isso para nós juntamente com esse salmo, né? Que mesmo que nós estejamos no fundo do poço, na hora que a gente olha para cima, há uma luz. E aquela luz é Jesus. E eu quero aproveitar esse momento que eu lembrei de uma coisa, né? Lá na armadura do cristão, né, no Efésios 6, o escudo que é falado lá é o escudo da fé. E aí pensa comigo, qual que é o nosso vínculo, tipo assim, o principal laço que a gente tem com Deus para a gente continuar fiel, buscar Ele, continuar com Ele até o final? Qual que é o principal que o inimigo, na tentação, quer tirar da gente? É a fé. Justamente isso que é o escudo que protege a gente, o escudo da fé. O escudo que é Deus. E a palavra fé, né, se eu não me engano, vem do grego fideus, e quer dizer fidelidade. Então pensa comigo. Se você comete pecado, você pode escolher abandonar totalmente Deus ou pela buscar continuar sendo fiel, ou seja, voltar para ele, mesmo que demore um tempo
Você vai ter que passar pelo processo de arrependimento para conseguir se arrepender do seu pecado e tal, procurar a confissão. Mas tudo isso que te leva a procurar isso, nisso tudo tem a fé. A fé em Deus. A fé de que Ele, mesmo com toda essa dificuldade, Ele ainda tem misericórdia, né? A fé de que Ele ainda está te chamando e Ele ainda te busca. Então, essa questão, a gente tem que lembrar que o que vai nos proteger é a nossa fé em Deus, a nossa fidelidade a Deus. Então, como eu acho que eu tinha comentado, acho que, se não me engano, no primeiro dia, não lembro se foi eu que comentei ou até mesmo se o Robert comentou, porque eu falei isso em outros lugares também. Ou se foi o Ellison também, não sei. Que dia a gente falou assim, que a fé, mesmo quando a gente cai no pecado mortal, pode ser que a gente não consiga se confessar. Mas por fidelidade, a gente vai participar da missa sem conseguir se confessar. É a fidelidade a Deus. Vai rezar, mesmo que você não tenha conseguido confessar, porque a tua oração vai te ajudar a ter arrependimento e vai conseguir ajudar a preparar o caminho para você receber a misericórdia de Deus e procurar o padre, para ter a oportunidade de você conseguir encontrar o padre para poder se confessar. Ou seja, em nenhum momento você não pode abandonar a Deus. Mesmo caindo, levanta e vai. Como disse São João Paulo II, né? Santo não é aquele que nunca cai, mas é aquele que depois de cada queda, ele levanta de novo e continua seguindo. O que importa é prosseguir decididamente, não importa a que ponto chegamos, como diria São Paulo, né? Em uma de suas cartas, né? E aí, gente, quem mais quer falar? Quem mais sente que precisa partilhar? E Deus nos pede, né, através disso tudo aí que você falou, Lucas, para que sejamos santos, né? Que santo, como você mesmo diz, é aquele que não desiste de lutar pela santidade, né? É o que Deus nos pede, né, principalmente nessa quaresma agora, e a todo momento Ele pede, né, mas que nessa quaresma possamos ter esse propósito, né, de sermos santos, de buscar a santidade para nós, para os nossos familiares, para as pessoas que estão mais perto de nós também, que possamos lutar, né, lutar por isso, para que possamos pregar o evangelho não com palavras, mas também com a vida, né, para que nossa vida seja um evangelho a ser seguido pelos outros e que nossa vida também seja um testemunho, né, para os outros, que possamos viver e vivenciar isso, né? Tanto nesses encontros que a igreja né, nos dá vamos dizer assim, o prazer, né? Não sei se a palavra é correta, de termos como tivemos aí o Ceará, como em várias outras cidades tiveram outros carnavais também com Cristo, e que possamos carregar aquilo que nós vivemos ali no Ceará, como as outras pessoas também viveram, né, em outros encontros, que possamos carregar aquilo, que possamos fazer da nossa vida o Ceará, né, durante o ano. Possamos levar isso adiante, tudo isso que Deus nos dá, a santidade, que possamos levar isso adiante para os outros também, que possamos pregar isso, não com palavras, mas sim com ações, mas sim com a vida, também para os outros, né? Pois é o que Deus nos pede hoje, né? Através tanto do podcast, né? Que também outras pessoas irão ver, como também com outros canais também, que possamos levar isso adiante também. E o que podemos pegar e aplicar no nosso dia a dia? Fica essa perguntinha, né? A confiança. O que a gente pode pegar dessa palavra e aplicar no nosso dia a dia? A confiança. Porque às vezes não, sempre, a gente sempre passa por um deserto, por um momento difícil, enfim, um momento complicado na vida. E às vezes a gente fica assim, meu Deus, cadê tudo? Mas aí a gente esquece que, e eu pego esse gancho que o Lucas falou agora há pouco, ele trabalha no silêncio, ele quer nos educar e também ver até onde vai nossa fé. Então, o que fica
que a gente pode aplicar é a confiança nele, apesar da dificuldade, apesar do que possamos estar passando. Tem muita gente que entra em momentos pesados, batalhas espirituais, principalmente agora na quaresma, agora que o bicho pega. O bicho pega direto na quaresma o negócio é pesar. Mas, assim, que fica a confiança que a gente tem que depositar nele, tá? Então, que possamos ser vigilantes, que a gente consiga vigiar, que a gente consiga sempre estar buscando. Às vezes a gente não encontra força, a gente está num momento meio perdido da vida, e às vezes a gente fica meio assim, tipo, eu não tenho força. Eu não tenho força para voltar. Aí eu volto naquela tecla que a gente falou antes de ontem, no primeiro dia. É buscar. É buscar mesmo sem força. Eu não tô comungando. Tá? Confissão. Tá? Santa Missa. Continuar nessa confiança. Continuar na confiança. O que fica para mim é isso. É continuar nessa confiança. Independente do momento em que estejamos passando. E entregar. Quem está acompanhando o Rosário de madrugada, eu fiz isso, uma das coisas que ele mais tem falado é sobre a vigilância, é vigiar. Aí é que entra o que o Ellison acabou de dizer, santidade. A busca pela santidade, gente, não é fácil, não. A carne e o espírito estão em luta o tempo inteiro. Não é fácil, não. Mas a gente tem que tentar, tem que lutar, na verdade. A gente tem que lutar, continuar confiando, buscar a santidade e para poder a gente por onde passar, a gente levar Cristo nas nossas ações, no nosso falar, tá? Então, é isso. O que fica para mim é isso. Maria Clara, Robert, querem falar alguma coisa? Eu acho que é isso que a Paula falou. A fé é o que faz a gente manter firme. É o que faz a gente continuar aqui. Como é que eu vou explicar? Eu sou uma pessoa muito medrosa. Então, tipo assim, geralmente quando eu tenho pesadelo, eu acordo rezando. No sonho, eu começo a rezar. Então, é a fé o que me faz não sentir medo. Acho que a fé é o que faz a gente persistir. A confiança de que tudo, meu amanhã, já foi definido por Deus. Já está pronto. Meus perseguidores estão aí, estão. Mas Deus já sabe o que está fazendo. Ele já planejou. Ele não vai colocar algo que eu não consiga. Eu consigo porque eu creio nele. Ele consegue. E a minha fé nele pode me fazer persistir e ter a coragem para continuar. Acho que é isso. Robert quer colocar algo? Cadê Robert? Não sei se ele caiu, mas alguma outra pessoa quer falar outra coisa agora, quer acrescentar? Antes da gente começar a parte da oração. Então, eu convido você então agora a fechar os teus olhos e entrar no quarto do teu coração, onde Deus se encontra. E nesse momento, falemos com Jesus.
Você pode fazer sua oração pessoal e eu vou puxando uma oração aqui. Vamos falar para Jesus então, por intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores. Rezando nessa graça que queríamos pedir com esse salmo, justamente nesse dia de hoje. Senhor Jesus, nosso Deus e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer. E toda vez que tentamos fazer algo sem a Tua força, sem a Tua graça, sem Ti, a gente quebra a cara. Pode ser que por hora pareça que está dando tudo certo, mas assim como uma flor que é arrancada do pé, ela vai murchando, vai perdendo a cor, vai se enfraquecendo. Assim somos nós, quando saímos da Tua presença. As nossas forças vão indo embora. Senhor Jesus, queremos te pedir nesta hora, por favor, fortaleça a nossa fé, a nossa confiança em vós, Senhor. Mesmo que o mal venha nos tentar, até mesmo que a gente veja situações de tempestades terríveis à nossa volta, seja nos pesadelos, terrores noturnos, seja na ausência de pessoa alguma que possa nos consolar e nos fortalecer, seja até mesmo nas manifestações até na nossa carne, como São Padre Pio sofreu, de todas as formas possíveis, que o mal venha nos atentar, nos prejudicar, nós queremos te pedir, Senhor, fica conosco, permaneça conosco nesses momentos de adversidade, ajuda-nos a reconhecer a tua presença mesmo em meio a toda a dificuldade, ainda que seja como aconteceu naquela noite de tempestade em que você estava no barco dormindo com os discípulos, e as ondas agitando, o vento jogando água para dentro do barco, e ainda assim o Senhor estava lá. Que nós possamos confiar como o Senhor desejava que os discípulos confiavam em Ti, mesmo com a possibilidade das pessoas enxergarem que o barco estava afundando, mas o Senhor ainda estava lá. Senhor, ajuda-nos a reconhecer a Tua presença junto conosco sempre. Senhor, seja vós o nosso único sustento, o nosso único abrigo, nosso melhor amigo, o nosso melhor confessor, o nosso maior amigo, pessoa mais íntima da gente, com quem a gente possa conviver e contar em todos os momentos, Senhor. Ajuda-nos em nossa alma a colocar o Senhor no centro de nossas vidas, Senhor. E ajuda-nos a reconhecer que de vós vem a salvação, que desça sobre a vossa bênção sobre cada um de nós, cada um daqueles que está ouvindo agora, que está rezando conosco agora, cada uma daquelas pessoas que ainda vão rezar conosco a partir dessa live gravada. Seja vós o nosso abrigo, o nosso sustento. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Amém. E ficou no meu coração, enquanto a gente estava partilhando, uma canção. Eu só não vou tocar no violão, porque eu acho que vai dar um pouco de interferência, porque eu tô sem cabo hoje. Mas acredito que amanhã eu consiga providenciar tudo direitinho para tocar também. Mas reze também com essa canção. Escute essa canção. É assim. Algo está me acontecendo, eu não posso explicar. Quando o choro apaga o riso, não consigo nem falar.
Uma angústia me persegue, sem razão real de ser. Basta a fé banir os fatos, pra de novo eu renascer. Não é fácil andar sozinho, sem alguém pra me ajudar. Mas existe um caminho em que eu posso confiar. Mesmo triste ou esquecido, eu te peço a tua luz. No poder de um nome, o nome é Jesus. Há uma razão de ser, na alegria ou sofrimento, não vou mais sofrer. Com pequenos ferimentos, vou erguer a voz e ajudar aos meus. Sou vencedor, pois sou filho de Deus. Há uma razão de ser, na alegria ou sofrimento, não vou mais sofrer. Com pequenos ferimentos, vou erguer a voz e ajudar aos meus. Sou vencedor, pois sou filho de Deus. Que nós possamos recordar que somos filhos de Deus. Mesmo no pecado, ainda continuamos sendo filhos de Deus. Mas Deus nos pede, volta, volta, volta. E se depois que que você confessou, quando você confessou teus pecados, acabou. Tua alma já está limpa. Você renasceu. E aí, se ainda vier o pensamento de que, tipo assim, de lembrar do pecado passado, eu convido você a lembrar de uma frase que eu já disse no podcast, que um padre que agora é bispo, o Dom Lauro, que era meu diretor espiritual, ele disse assim, quando vier essa tentação de lembrar do teu pecado passado que Jesus já perdoou, fale assim, Deus seja louvado, porque esse pecado já foi perdoado. Porque quem condena assim é o acusador, que é o demônio. Ele vai tentar a gente voltar lá atrás, porque ele quer tirar de novo a nossa fé, tirar de novo da graça que Deus já nos deu. Confessou o pecado? Acabou, foi perdoado. Agora, o único pecado que vai começar de novo é aquele pecado que você cometer depois da confissão. A confessou de novo, acabou tudo, zerou, entendeu? Essa é a confiança. Somos filhos de Deus. Não sofremos com pequenos ferimentos. Erga a voz e ajude aqueles que estão à sua volta com a mesma graça que Deus te deu. E lembre que você é filho de Deus. Amém? Alguém quer falar alguma última coisa para deixar uma mensagem final antes da gente fechar? Ficou só uma canção para mim também. Ficou aquela canção Teus Planos, do Juninho Cassimiro. Tem uma parte que ele fala assim, fecha os olhos e confio em ti. Eu também convido a vocês a rezarem também com essa canção. Ele fala sobre a abertura do querer de Deus. Eu me abro a teu querer, eu me rendo à tua voz. Quero me submeter, eu quero conhecer teus planos. Aí fala dos passos que demos sem Deus. A gente já conhece essa canção. Às vezes que a gente fracassou. Então, ela fala de muita coisa, que é muito parecido com o que a gente falou aqui hoje. E no meio dela, como eu tinha dito agora, fala sobre essa confiança que a gente precisa ter em Deus. Então, rezemos também com essa canção. E é isso. Siga nossas páginas. Eu quero aproveitar então um momento, eu sinto no meu coração que a gente tem que estender um pouquinho esse momento. Eu convido você de novo a fechar teus olhos. E agora, escute essa canção, Teus Planos. E reze com ela. É bem capaz de Deus tá querendo falar do teu coração algo. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter,
Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Uou, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. E entregue seus planos a Deus. Confie a Ele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de você. Se você andou na contramão, tá na hora de voltar. O coração tá doendo, volta. Se você tá sentindo no teu coração que tá na hora de mudar, muda. Mas não perca o tempo. Se Deus te chama hoje, vai agora. Não deixa para depois. Essa é a mensagem que fica para mim. Mas alguém quer partilhar ou colocar alguma última mensagem? Então é isso. Podemos encerrar? Sim. Então vamos lá, então. Eu convido vocês, né, como a Paula já começou a comentar, sigam nossas redes sociais, né? Deixa o like, ativa o sininho. Já deu vontade de espirrar junto. Tranquilo. Saúde. Amém. Ativa o sininho para acompanhar as nossas transmissões, né? Saiu o episódio ontem e hoje, então tem 2 episódios novos aí para você acompanhar. E também, né? Volte com a gente amanhã, se você puder. A gente vai rezar de novo, tá bom? Eu vou avisar nas redes sociais o horário certinho da nossa live de amanhã. Que Deus abençoe muito todos vocês, né? E quem puder também, né, sentindo o coração, vai acompanhar o Rosário do Frei Gilson ou do Instituto Reset também, ou de outro grupo que está rezando o Rosário da Madrugada. É uma experiência maravilhosa. Mas, acima de tudo, escute o que Deus falar no teu coração que é para você fazer. Amém, amém? Amém. Então é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós, nossas famílias, sobre cada um daqueles pelos quais a gente reza, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Amém. Então, gente, muito obrigado. E a gente se vê, né, amanhã, na nossa próxima live. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Cortou. Agora, se alguém quiser falar alguma coisa.